crianças hoje, e a nossa ministração dessa manhã são sobre elas. São sobre as crianças. O que nós podemos aprender com as crianças? O que a Bíblia traz para nós a respeito das crianças? E antes, nós não vamos ter um texto apenas, um texto base, nós vamos ler alguns durante a ministração, vai aparecendo para você também aí no projetor. Mas é muito interessante a gente perceber que a Bíblia, ela nos diz para sermos como crianças, não é verdade? Mas também diz para que nós não devemos ser como crianças. E essa ambiguidade é que nós vamos entender aqui hoje. Nós precisamos ser como crianças em alguns aspectos da nossa vida, mas em outros não dá mais para a gente agir como criança. Então a gente vai falar sobre maturidade e inocência. Quando que a Bíblia nos alerta a sermos como crianças e quando não? Porque Jesus ele fala que se nós não formos como crianças, nós não vamos jamais herdar o reino dos céus. Mas há outros momentos que nós somos advertidos a não ser como criança. Então, ser ou não ser? Eis a questão, nessa frase famosa de Hamlet, lá de Shakespeare. Ser ou não ser? Eis a questão. Hoje a gente vai precisar entender, sair daqui, pelo menos entendendo em quais aspectos da nossa vida, a gente pensando nesse paradoxo, que vai nos desafiar a entender quando nós devemos ser maduros e quando nós devemos ser inocentes. E esse é um contraste fascinante dessa maturidade de inocência que a palavra vem nos revelando. Porque ao mesmo tempo que a Bíblia nos chama a sermos profundos no entendimento, ela nos chama para uma inocência de alma. Profundidade em conhecimento, em entendimento, mas inocência da alma, pureza de coração. E esse nem de longe é um paradoxo. Não é um paradoxo, mas não é uma contradição. Não é uma contradição, porque, na verdade, é uma complementação. Então, a gente precisa entender isso hoje e sairmos daqui com isso em mente. Porque a gente precisa, por exemplo, pensar numa questão da infância. Nós apresentamos aqui, o Theo está com quantos anos, Paula? 4 anos. O Theo está com 4 anos. O Theo, ele não tem a mesma capacidade cerebral que nós temos. O cérebro da criança está completamente verdinho. Ele está se desenvolvendo. Há áreas do cérebro da criança que só vão terminar de se desenvolver. Quem é que tem menos de 25 anos? O cérebro de vocês ainda está terminando de acontecer. Então, nós precisamos entender que a criança, ela ainda tem um cérebro completamente imaturo. E esse cérebro vai se desenvolvendo. Então, aquilo que é óbvio para mim, que já tenho 45, não é óbvio para uma criança de 4, 5 anos, de 12 anos, um adolescente. Então, essa maturidade que nós vamos falar aqui, não é sobre essa capacidade de discernimento, mas é uma maturidade espiritual. Porque crianças precisam que a gente ajude elas em tarefas básicas. Ela precisa de ajuda para comer. Ela precisa de ajuda até para dormir, gente. Até para dormir, que assim, é aquela... Eu falo que na infância a gente ouve frases que a gente sonha em ouvir quando é adulto. Come tudo. Ninguém me fala mais para comer tudo. A gente tinha que tomar biotônico Fontoura para comer tudo. Hoje a gente tem que tomar sibutramina para parar de comer. A gente está esperando alguém mandar a gente dormir. Eu só estou esperando alguém falar, Renata, vai dormir. E criança, você precisa, porque ela fica elétrica, né? Ela está ali morrendo de sono, mas ela não deita. Ela precisa até de ajuda para ser ninada, para acalmar o coração e dormir. E aí, então, a gente vai ver que a Bíblia vai utilizar desse exemplo da criança para nos ensinar 2 coisas muito opostas. E aí a gente vai entender hoje que a pergunta aqui, eu vou trazer de novo para você gravar, mas a pergunta que vai nos rodear hoje aqui é quando nós devemos ser como crianças, inocentes.
e quando nós precisamos ter a maturidade de adulto. E se a gente pudesse resumir isso em apenas uma frase, nós poderíamos dizer que a gente deve ser como criança na pureza de coração, na dependência de Deus, mas não infantis. Não infantis. Nós não podemos ser infantis. Esse é, então, um alerta para nós hoje aqui. Primeira coisa que nós vamos ver, então. Maturidade e responsabilidade de adultos. Esse é um ponto que nós não podemos ser como crianças. Vamos ver algumas características, então, das crianças, desse universo infantil, que nós não podemos nos assemelhar. Em nenhum momento nós podemos nos assemelhar a eles. E aí a gente vai ler em 1 Coríntios 3, de 1 a 3, o que Paulo alerta a igreja de Corinto e qual é essa chamada aqui de atenção de Paulo sobre sermos maduros. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Eu dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Olha a pergunta final desse texto. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão agindo como carnais, como mundanos, como crianças. Porque, gente, criança é briguenta. Criança, ela tem essa imaturidade de brigar por coisas que não são, para nós, importantes. Para nós, vamos entender que o cérebro da criança funciona de uma maneira imatura. Então, criança é briguenta. Ela vai ter essa atitude de ser briguenta com os amigos por causa de um brinquedo. Ela toma da mão do amigo um brinquedo, ainda que o brinquedo não seja dela. Ela toma. Ela fica brava se uma outra criança vem e toma um brinquedo da mão dela. Então, a criança, ela não tem essa percepção. E tem adultos agindo assim também, mas aí a gente não está falando de brinquedo, a gente pode estar falando de uma série de outras coisas. Briguento dentro das igrejas, com divisão entre nós mesmos. Quando um está numa posição que o outro acha que deveria ser dele. Como se fosse assim, esse brinquedo é meu. Uma coisa que a gente costuma dizer aqui, sempre com a liderança, nós falamos a respeito disso, que nós não podemos ficar apegados a cargos, a posições, mas a missão. Nós estamos aqui para cumprir o chamado do Senhor. Então, às vezes por muito tempo, né? Quem aqui é crente de muito tempo vai saber do que eu estou falando. A gente passa por situações em que, às vezes, aquele cargo ele é quase que vitalício. A pessoa não pode ser retirada daquele lugar, ainda que ela não esteja mais frutificando, e ela pode frutificar em outro lugar, porque senão ela vai ficar de cara feia, vai ficar chateada. Isso é imaturidade. É imaturidade. Paulo está nos advertindo a não sermos imaturos como crianças briguentas, que fica bravo quando alguém tira o brinquedo da mão dela. Então, foi uma chamada de atenção de Paulo para nós, porque a igreja, quando ela é carnal, quando ela é infantil, ela é privada do quê? Alimento sólido. Paulo, ele fala aqui que ele não pôde, olha, eu dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. Então, é exatamente isso. A igreja infantil, crentes infantis, são privados de receber alimento sólido. É como se você estivesse, então, diante de um banquete de feijoada, churrasco, e você tivesse que ficar no leite. Não pudesse se apropriar desse banquete de um alimento que dá muito mais sustância, porque ainda não está em condição de recebê-lo. Então, é por isso que Paulo está nos dizendo que nós precisamos crescer, porque se nós não nos responsabilizarmos por esse crescimento, nós teremos uma consequência.
A consequência dessa síndrome de Peter Pan espiritual. Conhece Peter Pan, gente? Peter Pan da Tinkerbell? Aquele menino que não quer crescer nunca, ele quer ficar na vida infantil dele, ele quer ser sempre jovem. E a gente muitas vezes se depara, ou somos esses Peter Pans na vida espiritual. Não queremos crescer, nós queremos que alguém nos carregue, nós queremos que alguém nos leve, nós queremos que alguém faça por nós aquilo que só eu e você podemos buscar em Deus. Só eu e você podemos ganhar no relacionamento com o Senhor. Então não dá mais para a gente ficar nesse lugar, é preciso assumir a responsabilidade, assumir as fraquezas, assumir aquela necessidade que nós temos e de dizer: Senhor, eis-me aqui, eu estou assim, eu sou fraco, eu tenho falhado nisso, eu tenho falhado nessa e nessa situação, mas eu quero crescer, eu quero ser elevado para um nível de relacionamento onde eu possa receber alimento sólido. Eu quero receber esse alimento sólido que dá sustância para a nossa caminhada. Sabe por quê, queridos? Porque se a gente não entender isso, nós vamos ficar à margem de todas as coisas que Deus está fazendo. Nós vamos ficar num lugar onde nós não podemos experimentar como é de fato sermos usados para o reino, como é de fato nós temos a intimidade com o Senhor que faz com que Ele revele os segredos do coração dEle. Ele vai revelar. Você revela segredos para uma criança? Você revela um segredo para uma criança? As crianças vão sair ali e vão contar, porque para ela está tudo certo. Mas para que a gente possa ser revelados segredos do coração de Deus, planos que Ele tem, eu e você precisamos crescer, precisamos ser maduros e precisamos receber dEle mesmo esse lugar de maturidade. As crianças briguentas, elas esperneiam quando elas ouvem não. Esperneiam. A gente tem aí uma série de modelos de educação positiva, uma série de modelos de educação respeitosa. E eu concordo com a maioria desses modelos, de você respeitar a criança. O André falou aqui sobre isso. Precisamos respeitar a criança como um ser de direito. Nós precisamos respeitar a criança, porque a gente viveu uma sociedade que criança não tem o que querer. Não é? Criança não tem o que querer. E não é assim que as coisas funcionam. A gente precisa respeitar. Mas existem algumas vertentes dessa educação que diz que você não pode dizer não para a criança. Você tem que arrumar um outro jeito de falar o não para a criança. Você dá duas opções. Você quer tomar banho com a toalha verde ou você quer tomar banho com a toalha branca? E aí a criança escolhe, mas vai tomar banho do mesmo jeito. E eu acredito que o não tem o seu lugar. Ele é importante. O não tem o seu lugar. Porque nós precisamos entender que até mesmo Deus diz não para nós. Deus, Ele muitas vezes vai dizer sim, Ele nos desespera, mas Ele também diz não. E o não, ele amadurece, essa frustração. Claro que quando a gente está falando de crianças, a gente vai também, não é dizer não por não de ruindade, para dizer eu é que mando aqui, você só obedece. Mas a gente diz não, a gente ampara, a gente explica. A gente não deixa a criança à mercê das suas próprias frustrações. Mas a gente ensina também isso, porque isso vai levá-la para uma maturidade. E aí a gente percebe que quantas vezes nós, quando escutamos um não de Deus, a gente esperneia igual criança. Esperneia. Essa semana viralizou um vídeo, a gente estava comentando sobre isso ontem. Viralizou um vídeo, eu não sei quem viu, de um moço que bateram no carro dele atrás. Alguém viu esse vídeo? Quem viu? Olha, pessoal que vive foi no TikTok, porque para mim apareceu no Instagram. Alguém bateu no carro desse moço. E esse rapaz, o cara que bateu atrás, ele desceu para conversar. Alguém estava filmando, porque eu acho que ouviu a gritaria. Mas ele batia o pé igual uma criança. E ele falava assim, o meu sonho, você destruiu o meu sonho. E o cara que bateu atrás dele ficou até olhando assim, de tipo, meu Deus, o que está acontecendo?
Ele sentou na calçada e ele batia o pé, e ele batia as mãos e ele esperneava. Se você procurar, você ainda encontra. É assustadora a forma como ele se comporta, imatura, uma imaturidade emocional de não conseguir resolver um problema. Provavelmente essa pessoa é aquela que o pai e a mãe resolveu todos os problemas para ela na vida. E nunca precisou enfrentar uma situação em que ele precisava ser maduro só para trocar o telefone ali com o moço que tinha batido no carro atrás dele. Ele nem estava errado. Ele nem errado estava. Então, às vezes assim, a gente pega um exemplo desse, mas a gente age desse jeito com Deus. Deus diz, não é esse trabalho. Mas eu quero. Era aqui que eu queria. Deus diz, não é essa formação. Mas é isso que eu sempre sonhei, meu sonho. Meu sonho é esse. Deus está destruindo o meu sonho. E a gente vai para esse lugar de imaturidade. E não consegue perceber que nós estamos perdendo alimento sólido. A gente está no leitinho porque a gente não consegue crescer. As crianças, elas são imaturas. Olha o que diz lá em Hebreus 5, 13 a 14. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, deixem de pensar como crianças com respeito ao mal, sejam crianças. Quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Vamos entender isso aqui? Porque às vezes a gente fica, então é para ser o quê, afinal? É para ser criança? É para ser adulto? Com respeito ao que é mal, sejam como crianças. Naquilo que você tem que pensar, na forma como você tem que se comportar, sejam adultos. Romanos, lá no capítulo 16, o versículo 19, ele fala que quanto à sabedoria, né, aquilo que for para o bem, nós devemos ter sabedoria. Sejam sábios para aquilo que é bom, mas sejam inocentes para aquilo que é mal. O que isso significa? Que nós precisamos ter realmente maturidade, sabedoria para as coisas que são do alto. Nós precisamos buscar as coisas que são do alto. E relacionamento com Deus com sabedoria de adultos, crescidos. Mas para a gente deixar de se envolver com coisas que são ruins. Naquilo que for ruim, você não precisa ser expert. Você não precisa ter experiência naquilo que é ruim. Você pode ser como uma criança inocente para as coisas que são ruins. E é isso, então, que é o segredo. É essa, então, a dualidade daquilo que Deus está falando para nós. Porque sem essa maturidade espiritual, nós não vamos ser profundos. Vamos continuar no leite. Vamos continuar tomando leite com... Quem dirá lá com um mucilãozinho de vez em quando, um engrossante, uma farinha láctea. Nós vamos continuar nesse leite se nós não buscarmos essa maturidade, não nos aprofundarmos no reino. E uma criança, se a gente pegar uma criança recém-nascida, der para ela leite, depois com 6 meses a criança já precisa do quê? Introduzir fruta, alimento sólido, já precisa com 6 meses. Se a gente não faz isso com essa criança, ela vai ficar desnutrida, ela vai ficar raquítica. Alimenta alguém com leite para o resto da vida, tenta imaginar essa situação. Alguém alimentado com leite de quando nasceu até a vida adulta. Será que estaria vivo ainda? Não faço ideia, mas eu acho que talvez não. Faltariam muitos nutrientes. Então, pensa isso na vida espiritual. Você nasce de novo, você se converte, você conhece Jesus e é óbvio que o que você vai receber é leite, é alimento ali que dá para você ir
digerindo, vai conhecendo, vai entendendo as doutrinas da fé cristã, vai entendendo a palavra, vai se alimentando. Mas ao passo que isso vai se passando, você precisa crescer, precisa receber alimento sólido, porque senão, esse adulto que nós imaginamos desnutrido, só alimentado com leite, somos nós espiritualmente, se nós não nos alimentarmos de comida sólida. Nós não teremos como crescer. E a gente vai continuar se empanturrando de comida rasa, de coisas que não edificam. Esse crescimento é responsabilidade minha e sua. E às vezes a gente deposita isso em outras pessoas, a gente acaba projetando esse crescimento e esperando que outras pessoas nos façam crescer, que o líder nos faça crescer, que o pastor nos faça crescer, que os discipuladores nos façam crescer, mas essa é uma responsabilidade nossa. Não há como a gente depende dessas pessoas e elas são importantes na nossa vida. Quando a gente se converte, nós temos os pastores, temos os discipuladores, e essas pessoas elas vão continuar sendo importantes na nossa vida para sempre. Mas, queridos, imaginem a seguinte situação. Adultos, eles cuidam de crianças, certo? Essas crianças que nós... cuidei da Júlia uma vida inteira. Hoje ela está adulta e hoje ela está ali cuidando das crianças. Eu não poderia jamais deixar a Júlia lá cuidando das crianças se ela ainda fosse uma criança. Ela precisou crescer, se tornar adulta, ter uma visão madura para que ela pudesse estar lá cuidando de crianças. Nós, muitas vezes, espiritualmente, continuamos crianças e não conseguimos cuidar de ninguém. Não conseguimos discipular ninguém. E esse é o nosso ID. O ID é para quem? Para nós. É o ide e fazei discípulos. E lá não está dizendo se você tiver condições. Caso você não consiga, está tudo bem. Não isenta nenhum de nós. É ide e fazei discípulos. Mas para que eu possa fazer, eu preciso crescer. Eu preciso estar maduro na fé. Eu preciso estar maduro espiritualmente para que a gente... Depois de cuidados, vamos continuar recebendo cuidados? Vamos continuar, mas eu também preciso ser essas pessoas que cuidam. Outro ponto sobre as crianças. As crianças, elas são vulneráveis. A gente já vai chegar onde a gente deve ser como criança, tá? Por enquanto, a gente está vendo só o que a gente não pode se assemelhar a elas. Mas já vamos chegar lá. Outro ponto, as crianças são vulneráveis, elas são fáceis de influenciar. Efésios 4:14 fala que o propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Você já percebeu que você leva a criança para onde você quiser? Onde você quiser, você leva uma criança. Somente se ela for pequena. Você põe ela no carro e você leva para onde você quiser. Ela não dá palpite no destino. Ela não dá palpite se o caminho está certo ou errado. Ela não dá. E aí, a criança só fica perguntando se está chegando, né? Está chegando? Está chegando? Tá... E se você disser que está, enfim, você leva a criança para onde você quiser. E às vezes, a gente está assim também. Lugares bons ou lugares ruins, a gente vai sendo levado por causa da imaturidade. A gente fica esperando que pessoas nos levem até a revelação do que Deus tem para nós. A gente espera que pessoas nos deem respostas daquilo que Deus tem para nós. A gente espera que a gente seja guiado de uma forma bastante humana, às vezes com alguém palpável, porque a gente não consegue ter esse relacionamento com o Senhor, não consegue confiar nele. E aí a gente vai sendo levado de um lado para outro, aqui como Paulo fala em Efésios. E vão sendo jogados por ondas de um lado para o outro, por todo o vento de doutrina, como crianças. Sabe por quê, gente? Porque às vezes a gente está desesperado, de fome,
Se eu estivesse tomando leite só, eu estaria desesperada de fome. Desesperado de fome, de sede, porque só tem se alimentado de leite. Essa que é a questão. Se estivéssemos comendo comida sólida, não estaríamos sendo levados de um lado para o outro. Somos levados porque estamos tomando leite. E aí a fome e a sede é tão grande que a gente vai para onde tiver alguma coisa que pareça com algo que vai saciar a minha fome. Ali tem alguém entregando uma profecia, então corre todo mundo para lá, vamos receber a profecia. Ali tem alguém pregando sobre prosperidade, a igreja está cheia, corre todo mundo para lá, vamos receber. Alguém ali no outro canto está entregando objetos que são ungidos, vai abrir a porta de emprego, a porta da esperança, a porta de... enfim, e vai entregando essas coisas. Então, eu não posso, eu preciso garantir o meu amuleto. Isso é fome. Isso é sede. Isso é, na verdade, falta de alimento sólido. Se nós estivéssemos nos alimentando, esse desespero, dizem que quem tem sede bebe qualquer água, né? Bebe qualquer água. Quem tem fome, come. A gente fala para o filho, né? O filho fala, estou com fome. Aí, o que tem? Tem arroz, tem feijão, tem isso. Mas não estou com fome disso, estou com fome de outra coisa. Aí, o que a gente fala para o filho? Quem tem fome, come qualquer coisa. Quem tem fome, come o que tem. E é mais ou menos assim. Quem tem fome, come qualquer coisa. E é por isso que o alimento sólido está disponível para mim e para você. Está disponível. O caminho foi aberto, o véu foi rasgado. Eu tenho acesso, você tem acesso. Nós não precisamos mais depender de ninguém para nos levar. Mais uma vez, Deus coloca pessoas na nossa vida, coloca lideranças, pastores na nossa vida, para que nós possamos, sim, ser pastoreados, possamos ser discipulados, mas você tem acesso. Você tem acesso ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Jesus morreu naquela cruz para que eu e você pudéssemos nos achegar a Ele. Nós não dependemos de homens, nós dependemos do Senhor, nós só precisamos dEle. E eu vou dizer uma coisa, se Cristo não for suficiente para nós, e Ele precisa ser suficiente, ou então não é isso que a gente está procurando. Se Cristo não é suficiente para nós, não é Ele que nós estamos procurando de verdade. A gente está procurando qualquer coisa, a gente está procurando experiências, a gente está procurando ser saciado nas nossas emoções, a gente está procurando arrepio. Se Cristo não é suficiente, não é Ele que nós estamos procurando de verdade. E a gente precisa ser honesto. Se precisa de muita coisa para que a gente possa sentir a presença de Deus, tem alguma coisa errada. Porque Cristo basta. Ele é suficiente. Ele é alimento sólido. Mas aí, gente, tem outra metáfora, que é justamente a parte da inocência que nós devemos ser como crianças. Na pureza de coração, na dependência, porque senão nós não vamos entrar no reino do céu jamais sem essa característica. Então, quando nós devemos ser como crianças? Quando? Vamos ver em Mateus 18, 1 e 4. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, ele colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como essa criança é o maior no reino dos céus. Esse questionamento aqui dos discípulos já demonstra uma imaturidade da parte deles. Já demonstra que eles ainda não tinham entendido o que era o reino de Deus. Eles estavam aqui buscando o quê? Reconhecimento. Era isso que os discípulos queriam, ser reconhecidos. Que quando chegassem lá nos céus, eles sentassem à direita, o outro à esquerda, quem é o maior, enfim. Eles queriam que eles tivessem um lugar cativo, um lugar especial, uma área VIP. E aí? O que Jesus faz? Ele vem e traz o ensinamento. Quem não se tornar como essa criança,
jamais herdará o reino dos céus. E esse exemplo que Jesus usa, ele é muito interessante, porque Jesus aqui ele estava falando sobre humildade. E a criança, ela tem, de uma maneira natural, claro que conforme a criança vai crescendo, ela também vai sendo contaminada pelo convívio, ela vai sendo contaminada pelas pessoas que estão ao redor dela, e ela também, ela já tem, né, dentro dela essa tendência ao pecado, porque nós nascemos em pecado, mas a criança, de uma maneira natural, ela é humilde. E Jesus, ele usa esse exemplo da criança como humildade, para que se não fôssemos como ela, não herdaríamos o reino dos céus. E é proposital. É proposital. Porque naquela época, criança não tinha valor algum. Naquela época, a criança não era nem contada. Quando a gente vê lá na Bíblia, quando fala, tinham 5.000 pessoas, tinham 3.000 pessoas, tinham 7, enfim, qualquer número, crianças e mulheres não estavam sendo contadas. Naquela sociedade, a criança não tinha valor. E Jesus, ele vem e diz, se vocês não forem como essa criança, vocês não vão herdar o reino dos céus. Isso, na verdade, é algo tremendo, porque isso choca os discípulos e todos que estavam ali ao redor. Porque como que ele está usando um exemplo de um ser que não tem valor para dizer que se a gente não for como ela, como esse ser que não apita nada, nós não vamos herdar o reino dos céus. Jesus, ele é fantástico nas suas metáforas. Ele é fantástico porque ele quebra todos os paradigmas. Ele quebra todas as coisas que foram construídas por homens. Sabe o que Jesus ele está dizendo aqui? É que Deus não vê a criança como os homens veem. Deus, ele não tinha a mesma percepção da criança como os homens tinham. Deus sempre viu a criança de uma maneira diferente. Deus sempre enxergou as crianças. Ele sempre viu. Somos nós, os homens, que não vemos as crianças. Até bem pouco tempo atrás, gente, quem nasceu antes de 1990? Pode falar a verdade aí. Ana, com essa resistência de levantar a mão. A gente, antes de 1990, não estávamos nem assegurados pelos nossos direitos e deveres como crianças. Só em 1990, quando estabeleceu-se o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, é que nós passamos a ter alguns direitos. Antes disso, a criança estava na roça. A gente não tinha direitos. A gente era levado ali, ó, nas brechas da lei, e só a partir de 1990 é que a coisa começou a funcionar de uma maneira um pouco mais organizada com relação às crianças. Então, a gente está falando lá da época de Jesus, mas aqui, ó, nós que nascemos antes de 1990, já estávamos aí desassegurados dos nossos direitos. Não muda muita coisa a forma como as pessoas veem as crianças, mas hoje elas têm direitos assegurados pela lei. Antes nem isso. Mas Jesus vem e diz assim, ó, gerando um choque. Vocês precisam ser como esses seres aqui, que não têm valor nenhum para a sociedade. Mas Jesus, ele é a exata expressão de Deus. Jesus, ele é aquilo que nós podemos ver, ele é o retrato do Deus invisível. E quando Jesus diz isso, ele diz, Deus não vê como vocês veem. Deus não vê dessa forma. E o que ele estava ensinando para nós aqui? É algo tremendo. Presta bastante atenção para você não bugar sua mente. Vai até aparecer aí na telinha, eu coloquei, escrevi para você não perder. Você precisa crescer tanto na vida cristã a ponto de se tornar humilde. Você precisa crescer tanto a ponto de ser humilde. Porque humildade não tem nada a ver com inteligência. Humildade não tem nada a ver com ter dinheiro ou não ter dinheiro. Humildade é algo que vem de dentro, é o estado de reconhecimento de quem você é e de quem Deus é. Isso é humildade. E só quem é muito grande consegue ser humilde. Só quem é muito grande espiritualmente, só quem cresce muito espiritualmente,
é capaz de se tornar humilde. Eu conheci grandes homens de Deus que, quando você estava diante deles, eles eram pessoas extremamente humildes. Eles não queriam ser colocados em lugares de privilégio em cima do púlpito. Eles não precisavam ser anunciados na plateia, porque eles se tornaram tão grandes, eles cresceram tanto na vida cristã, se tornaram tão maduros, que eles eram capazes de ser humildes. Se não há humildade, queridos, não há crescimento. É fato. Não há humildade, não há crescimento. Porque quando nos tornamos grandes, a humildade, ela vai transparecer. Ela vai, e só a humildade é capaz de tornar alguém grande. Eu sei que é muita coisa, mas eu já falei isso para vocês aqui outras vezes, mas o reino de Deus, ele é cheio de contrastes. É cheio de contrastes, e só quando a gente começa a caminhar com Ele, que a gente começa a entender esses segredos. É cheio desses contrastes de quem é grande é humilde, mas aí há textos que a gente vai ver, por exemplo, de que o fraco, Paulo diz o quê? O fraco é forte, o quê? E o forte é? Os últimos são os primeiros, serão. E os primeiros? Os últimos. Os humilhados serão exaltados, mas quem se exaltar será humilhado. E o maior no reino de Deus é quem se faz como uma criança. São muitos contrastes no reino, e é por eles que nós devemos entender. Só a maturidade vai nos fazer entender esses contrastes do reino de Deus. E o último ponto. Crianças são dependentes. As crianças, elas são modelos de dependência. Elas aceitam a sua condição de que elas dependem de um adulto. Você não vê uma criança pequena, depois que ela começa a crescer, entender, aí ela quer escolher a roupa dela sozinha, né? Ela quer comer sozinha. Mas a criança, o bebê, ele aceita a condição de que ele precisa mamar, que ele precisa de leite. E ele depende desse adulto. E ela pode até espernear. A criança pode até espernear. Mas existe um momento que ela volta para a figura de segurança dela. Vai voltar para o colo da mãe. Vai voltar para o colo do pai. Em algum momento ela esperneia, mas ela diz: eu preciso voltar para esse adulto que resolve meus problemas. Eu sei com quem eu posso contar. Então a criança, ela aceita esse lugar de dependência. Lá em Efésios 2, 8 e 9 diz assim: porque pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. As crianças, elas são confiantes completamente de que o que ela precisa vai ser providenciado. E assim como as crianças, nós não somos aptos para providenciar para nós nem a nossa salvação. Nós não somos. Eu e você somos inaptos para nos salvar. E a gente precisa confiar e depender do Senhor. E é necessário que a gente dependa dEle, porque nós somos salvos por Ele, pela graça dEle. E essa confiança que nós podemos depositar nele nos leva para mais perto. Nos faz a gente saber que nós estamos guardados nele. Que nós temos uma esperança que está além dessa vida. Porque quando a gente entende o dom da graça e da salvação, e quando nós somos inundados por essa certeza de que nós somos salvos e que nós dependemos do Senhor, os problemas dessa vida, eles vão vir, eles vão nos atormentar de alguma maneira, mas nós temos aquilo que nós precisamos, que é a certeza de quem nós somos, para onde estamos indo e que nós somos salvos nele. Nós esperamos por Ele. Esperamos por Ele. A criança, ela confia com naturalidade. Não faz força para confiar. A criança, ela descansa no cuidado. Percebe uma criança, quando entra no carro, ela adormece. Ela dorme. Tem alguém dirigindo aquele veículo que, se bater, pode matá-la. Ela pode morrer se aquele veículo bater. Mas a criança dorme, ela confia no pai, na mãe que está dirigindo.
ela descansa. E aí ela entende também que, não que ela entende, né, mas é quase que inconsciente. O que eu vou fazer? Eu não sei dirigir mesmo, então eu vou dormir. Não é? Eu não sei dirigir, eu não sei fazer nada mesmo, então eu vou dormir. Será que a gente tem agido assim com Deus também? Senhor, eu não sei fazer isso. Eu não sei como resolver esses problemas. Então eu vou dormir. Deus não dorme, então eu durmo. Não é? A Bíblia fala que Deus não dormita. Não tosqueneja, não dormita. Então, se Ele não dorme, eu durmo. Já que alguém vai ficar acordado, que seja Ele. Não é? Que a gente descanse no Senhor. Que a gente possa realmente entender que Ele está no controle e Ele está fazendo aquilo que eu e você não temos o menor controle para fazer. E a criança nos ensina isso. Ela nos ensina a ser dependentes. Quando os meus filhos eram pequenos, agora não, porque agora não tem como. Se um deles se jogar em cima de mim, eles me quebram. Mas eu lembro que quando a gente estava em algum lugar e a gente dava os braços assim para pular, estava num lugar mais alto, pula aqui, ou estava na piscina, pula aqui. A criança, ela pula, ela não quer saber se você aguenta ela ou não. Ela tem certeza que você vai segurá-la. E Deus muitas vezes está com esses braços abertos para mim e para você, e dizendo assim, pula, pode vir. E você, não sei não se o Senhor me aguenta. Eu acho que o Senhor não me aguenta não. Eu acho que o Senhor não vai aguentar os problemas que eu tenho para resolver. Eu acredito que o Senhor não tem solução para me tirar das situações em que eu estou. O Senhor não tem nenhum recurso para resolver os meus problemas financeiros. Porque quando a gente não pula, é isso que a gente está dizendo para Deus. Quando a gente não tem coragem de se lançar como uma criança, a gente está dizendo que a gente não confia completamente no que o Senhor é e o que Ele é capaz de fazer. E para a gente concluir, eu quero deixar algumas perguntas e pensar para que você possa refletir. Porque a maturidade espiritual, ela é uma escolha voluntária. Mas a inocência, ela é uma postura. É uma postura de receptividade com quem Deus é. É uma postura de humildade. É uma postura de reconhecimento. A maturidade, ela é voluntária. Você precisa escolher ser. Você precisa escolher ser maduro. Você precisa caminhar na direção da maturidade. Você precisa investir na sua vida espiritual para que você seja maduro. A inocência, ela precisa estar aqui, ó. Precisa ser um estado nosso de dependência. Precisa ser natural, como é de uma criança. A criança, ninguém ensinou para ela a ser dependente. Ninguém ensinou para a criança a ser inocente. E o Senhor hoje está nos convidando a sermos maduros como esses adultos, que precisamos ser mais inocentes como criança. Esse é o convite do Senhor para nós. Eu quero te convidar a ficar de pé, para que nós possamos...